Você já se deparou com situações onde um problema acabou gerando conflito entre duas áreas porque nenhuma das duas áreas sabia exatamente de quem era a culpa, quais que eram os problemas e quais eram os processos para resolver? Se você já passou por uma situação dessas, hoje eu, Henrique Lubick, Head de Marketing aqui na Plumes, vou falar um pouquinho sobre o SLA e como ele te ajuda a lidar com esses conflitos, ou melhor, a evitá-los. Então, se você quer saber mais, acompanha aí o vídeo. SLA é a sigla para Service Level Agreement, ou Acordo de Nível de Serviço. É um documento que ele serve justamente para estipular processos em comum para solucionar problemas, alinhar entregas e definir as métricas necessárias para avaliar o sucesso de um projeto. O SLA ele surgiu no meio da tecnologia da informação, na década de 90, para gerenciar serviços de TI. Só que a prática ela se tornou tão eficiente que outras áreas também passaram a utilizar justamente para poder gerir a qualidade dos serviços e poder estipular ali entregas em conjunto. Dentro do documento de SLA são definidas as responsabilidades, os prazos, as métricas para analisar a qualidade do processo e também os processos que vão ser utilizados. Ele normalmente é utilizado para definir a relação entre contratante e contratado, mas para aplicações internas de empresas ele também pode ser utilizado justamente para uma área que precisa executar uma tarefa e outra área que vai receber a entrega dessa outra área. Então, por exemplo, marketing e vendas, marketing precisa gerar leads e vendas precisa usar esses leads para gerar novos contratos. Então, o SLA entre essas duas áreas vai ser definido justamente sobre quantas oportunidades são geradas e quantas oportunidades de qualidade realmente vendas conseguem utilizar para vender. Porque, afinal, nem todo lead gerado por marketing é realmente um lead qualificado. O SLA ele precisa prever não apenas a questão de como os serviços precisam ser feitos, mas também as penalidades caso eles não sejam cumpridos. No caso de contratante e contratado é fácil, isso pode ser traduzido por meio de multas ou por meio de penalidades que podem ser acordadas ali entre contratante e contratado. Agora, entre áreas internas, isso muitas vezes se reflete num realinhamento de metas, numa bonificação menor no próximo trimestre. Então isso pode ser definido de acordo realmente com a vontade dos gestores dessas áreas que precisam se relacionar. Além disso, o SLA prevê situações de crise que podem surgir, justamente para que haja ali um entendimento de quando algo não for cumprido, um processo precisa ser acionado automaticamente para resolver aquela situação sem gerar uma crise entre as duas partes relacionadas. Mas lembre-se, isso é um ponto muito importante. O SLA ele não é um documento definitivo. Novas situações aparecem, processos mudam, e é importante que o SLA ele consiga se adaptar a essas mudanças para que ele se torne um documento atualizado e adequado para as situações reais do dia a dia. Há dois tipos básicos de SLA, um SLA focado no cliente e um SLA focado no serviço. O SLA focado no cliente, ele vai olhar para caso a caso, então ele vai ser definido em conjunto ali com o contratante para definir quais vão ser os processos, quais vão ser as regras, como vai ser as métricas. Então esse é o primeiro tipo. Agora o SLA focado no serviço, ele já é mais padronizado, então ele normalmente se reflete ali em regras de prazo padrões, em entregas que normalmente são feitas pela empresa. Então, o SLA feito a partir do serviço, ele é mais simples de fazer, mas ele pode ser mais rígido, ele pode ser mais engessado dependendo ali do cliente ou, no caso de situações internas, da situação realmente que ele é aplicado. Há ainda um terceiro tipo conjunto, que seria o SLA híbrido, que mistura tantos aspectos ali do SLA focado no cliente quanto o SLA focado no serviço, onde há uma parametrização inicial, com definições específicas para aquele cliente, mas a partir do momento que o primeiro SLA é definido, o serviço ele começa a ser padronizado ao longo do tempo. Então, como é que eu estipulo um SLA? Primeiro de tudo, o SLA ele precisa evitar maus entendidos, mas existe um passo a passo que você pode seguir. O primeiro passo para fazer um bom SLA é você definir qual tipo, de acordo com aqueles tipos que eu te falei anteriormente. Então ele vai ser um SLA focado em serviço, em cliente, ou ele vai ser híbrido. O segundo passo é você estabelecer as responsabilidades de cada uma das partes, porque mesmo o contratante, ele contratando um serviço, como o próprio nome diz, ele também precisa ter entregas para o contratado para que o processo haja da melhor forma possível. Isso também inclui indicar o que não faz parte do contrato, porque muitas vezes você pode se exceder na entrega se você não definir justamente quais são os limites e as barreiras do que pode ser feito e o que não pode. Depois você precisa criar metas, ou seja, quais são os objetivos que cada um dos lados precisam cumprir para conseguir entregar o sucesso daquele projeto. E claro, além das metas, também são necessários prazos para garantir que nada vai ser atrasado e que ninguém vai ser comprometido por uma entrega ali que precisa ser feita. E como eu falei anteriormente, caso a entrega não seja feita, é necessário que tenham penalidades muito bem estabelecidas do que precisa ser cumprido, caso
caso uma das entregas não seja realizada. Por fim, você define as métricas que vão definir o sucesso desse projeto, porque afinal, tudo precisa estar muito bem estipulado para que não cair critérios subjetivos se uma entrega foi feita com sucesso ou não. Agora eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos de SLA na prática. Eu já falei anteriormente da SLA que existe entre marketing e vendas, onde o número de leads gerados não pode ser o único fator definidor de sucesso do marketing. Essas oportunidades de vendas, elas precisam ser adequadas para garantir que a equipe de vendas consiga trabalhar para gerar novos contratos. Outro exemplo é o SLA de atendimento, que pode ser tanto entre empresa e cliente, quanto duas áreas internas da empresa. No caso de empresa e cliente, isso é definido muitas vezes sobre um prazo de resposta, sobre um prazo de entrega, sobre um comprometimento que foi estabelecido no contrato. E entre áreas isso pode ser estabelecido ali, por exemplo, o cliente demandou tal coisa, em quanto tempo você consegue entregar para mim? Isso é muito utilizado principalmente quando você tem uma área ali de pós-venda e uma área de produto. Precisam conversar entre si para garantir o sucesso da relação com o cliente. O último exemplo, trazendo para a realidade de quando foi criado o SLA, é o SLA de TI, de tecnologia da informação, onde justamente a gente traz boas práticas de suporte sobre em quanto tempo um chamado de suporte precisa ser resolvido, quanto tempo uma melhoria precisa ser implementada. Então, o SLA de TI, ele é muito voltado justamente a esse suporte técnico. Então a gente falou até aqui sobre como você faz o SLA, mas também é muito importante você automatizar esse processo, porque assim como qualquer processo dentro de uma empresa, quando você automatiza o SLA, ele fica mais seguro, ele fica mais rápido e ele fica mais prático também de ser seguido. Isso vai garantir ali que os prazos realmente preenchidos são os verdadeiros e vai garantir também que os seus colaboradores não precisam preencher esses dados manualmente. Então o SLA automatizado, ele vai garantir justamente essa segurança e agilidade que a sua empresa precisa. Até mesmo a elaboração do documento de SLA pode ser automatizada. No Plumes mesmo, a gente tem um módulo de automação de documentos que consegue puxar informações por meio de campos dinâmicos, que já puxam algumas informações do cliente, como CNPJ, localização. É parte burocrática desse processo que os seus colaboradores não precisam fazer. Além disso, as automações de processos podem te ajudar ali a fazer a passagem de bastão, preencher dados que seriam preenchidos manualmente pela sua equipe. Então, se você quiser saber mais sobre o Plumes e como ele pode te ajudar nesse processo, entre em contato com a gente no nosso site. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos que a gente for realizar aqui no canal da Plumes e eu te vejo numa próxima. Até!